Graças e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, usufruindo da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode encontrar nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo nesse humilde canalzinho de YouTube para falar da palavra de Deus, obviamente. Hoje a gente vai falar do nosso maior meio de comunicação com Deus, que é a oração. Me diz aí, você tem orado certo? Você sabe como orar? E se eu te disser que tem esse segredo na palavra, como se comunicar com Deus, como orar de forma correta? Jesus nos instruiu sobre isso, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, beleza? Antes da gente falar do tema, eu quero te pedir para ficar por aqui e me ajudar nesse canal, cara. Como que você faz isso? Clicando aqui embaixo, tem um botãozinho chamado inscreva-se, você clica nele e clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos conteúdos que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Além disso, você me ajuda a praticar a grande comissão de Cristo, que é ir por toda parte pregando o Evangelho. Talvez você não consiga pegar um avião e ir para uma outra nação ou para um outro continente, mas você pode fazer isso através do compartilhamento dessa mensagem, fazendo com que o Evangelho de Cristo se propague de alguma forma. Amém? Dito isso, vamos ao tema do vídeo, que é o mais importante. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, mais especificamente a partir do versículo 5. O texto vai dizer sobre o ensino de Jesus sobre oração, tá? Ele está ensinando aos seus discípulos a forma correta de orarem. E por consequência, ele está deixando esse ensino também por tabela pra gente, porque ele sabia que milênios depois nós estaríamos aqui com a palavra na mão, lendo esse texto e também aprendendo com ele qual é a forma certa de nos comunicarmos com o Pai, certo? Então por isso a gente vai ler o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que vai dizer o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore seu pai em secreto. Então seu pai, que o observa em secreto, lhes recompensará. Então esse aqui é o primeiro ponto, tá? Eu não vou parar por aqui, mas aqui a gente já vê algo muito relevante, né, desse texto. E é algo muito óbvio, né, querido? O que Jesus sempre está nos instruindo é que a gente faça tudo para Deus com genuinidade, ou seja, com verdade de coração. Uma vez que a gente está fazendo algo para que outras pessoas vejam o que a gente está fazendo e nos dê esse devido reconhecimento humano, o que Jesus está dizendo é que a gente não vai receber outra recompensa, ou seja, a recompensa que vem direto das mãos do Pai. O galardão, ou talvez até uma recompensa nessa própria terra, mas uma dádiva que vem do Pai das luzes, como diz, se eu não me engano, Tiago, né? Ele está se referindo aqui, mais basicamente, aos mestres da lei, que ficavam nas ruas, nas esquinas, orando, jejuando, dando esmola para as pessoas, não para que Deus visse, mas para que as outras pessoas os vissem fazendo e lhes dessem algum tipo de recompensa. E às vezes essa recompensa nem era algo financeiro, material, algo realmente tácito. Às vezes era só um elogio. Nossa, como esse cara é santo. E veja se a gente também de vez em quando não age assim, né? Isso às vezes é muito mais instintivo do que a gente espera, né? Às vezes é muito mais subconsciente do que a gente consiga ter consciência de que estamos fazendo. Isso é a influência do pecado sobre nós. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe muitas influências sobre as nossas vidas. E às vezes não são influências tão objetivas quanto a gente pensa, tão materiais quanto a gente espera. Às vezes é algo muito subjetivo, às vezes é algo que está tão lá dentro que a gente comete e nem percebe. Então aqui vem a primeira advertência de Jesus: sonde o seu coração. Tem um texto de Paulo, se eu não me engano, numa das suas cartas aos Coríntios, e Paulo vai dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Esse é um texto que a gente usa muito quando a gente está falando de Santa Ceia, né? Geralmente nas Santas Ceias das igrejas, a gente escuta a pessoa que está lá preletando sobre a Santa Ceia falar esse texto, né? Citar esse texto: examine, pois, o homem a si mesmo. Mas esse é um texto que Jesus quer que nós vivenciemos todos os dias das nossas vidas, em todo momento. Nós temos que estar o tempo todo olhando para dentro de nós e conhecendo os nossos próprios corações. E mesmo que nós não conheçamos o nosso coração por completo, nós temos um que consegue sondá-lo e prescrutá-lo no seu interior, no seu íntimo, no âmago do seu ser. E esse alguém é Deus. Então, se você tiver coragem de fazer essa oração, repita essa oração como fez o salmista, como fez Davi, dizendo: Senhor, sonda-me e me conheces. Exponha se há algo errado dentro do meu coração. E Deus certamente lhe mostrará o que ainda deve ser mudado para que você o mude. Amém? Então, esse é o primeiro ponto desse texto aqui, mas ele vai continuar, e eu quero também entrar no detalhe do
Pai Nosso com vocês, né? Porque essa oração aqui, ela é muito emblemática, tá? Olha o que o 7 vai dizer. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aí ele diz assim, ó, portanto, orem da seguinte forma. Então o que Jesus primeiro está dizendo pra gente é, cara, cuidado com as vãs repetições. Cuidado com as orações que você ouve por aí, outras pessoas orando, você acha muito bonito porque tem palavras frondosas, coisas bonitas, poéticas, né? Às vezes tem citações de grandes teólogos nas orações, nas palavras, e você pega aquilo ali como um padrão, você fala assim, cara, essa é a oração que Deus ouve, né? Se eu orar dessa forma aqui, Deus vai me ouvir melhor. Deus vai inclinar os seus ouvidos e aquilo vai tocar o coração de Deus. A gente acha que de alguma forma a gente consegue impressionar a Deus se a gente fizer uma oração XYZ. Mas o que Jesus está dizendo pra gente é, cara, faça a sua oração de forma sincera. E quando Jesus cita aqui pra gente o Pai Nosso, ele vem depois desse texto, né, do versículo 7, onde Jesus diz para que nós não usemos vãs repetições. Logo, ele está fazendo um alerta pra gente. Ó, eu vou dar para vocês aqui um exemplo de uma oração, mas não é para que vocês peguem isso aqui que eu estou dando para vocês e vivam repetindo. Eu só estou dando um escopo, como se fosse uma espécie de checklist, para você saber como que deve ser a ordem certa de você orar ao Senhor, mas eu não estou dizendo para que você viva repetindo a oração do Pai Nosso. Não que a oração do Pai Nosso seja uma oração que você não possa fazer, né? Tipicamente, estritamente, como ela está escrita aqui em Mateus, versículo 9. Você pode fazê-la, obviamente, mas o que eu estou querendo que você entenda é que Jesus deixou um exemplo de oração. Como que a oração a Deus deve ser feita. Ele dá alguns tópicos, alguns pontos pra gente dentro do Pai Nosso. E é isso que ele queria que nós entendêssemos, mas a gente às vezes é meio difícil de raciocinar, né? Parece que o Windows está desatualizado, fica meio difícil. E muita gente pegou o Pai Nosso como padrão, né? E fica fazendo exatamente aquilo que Jesus disse para não fazermos no versículo 7, que é ficar repetindo vãs repetições, ou seja, falando a mesma coisa, orando a mesma coisa como se fosse um mantra, usando palavras que não são nossas, não é a palavra do nosso coração. Sabe, isso aqui tá fora do que eu vou falar com vocês aqui, fora do texto, mas é uma coisa que eu tenho pra mim, tá? E eu tenho respaldo bíblico disso aqui em vários outros textos, além desse aqui que a gente tá falando, mas, cara, nossa relação para com Deus, ela tem que ser uma relação sincera de coração. Tudo que nós fizermos para Deus, o que Deus busca de nós é o nosso coração. É tudo o que Ele quer da gente, é que a gente esteja com o coração sincero e entregue para Ele. Então, com a oração não é diferente, cara. Se você quer orar para o Senhor da forma correta, você tem que orar de forma genuína, de forma verdadeira. Isso compreende usar as suas próprias palavras, usar o seu próprio jeito, a sua personalidade, a sua identidade. Deus não quer ouvir da sua boca as palavras de outra pessoa. Ele não quer ouvir do seu coração o coração de outra pessoa. Ele quer ouvir o seu. Ele quer ouvir as suas palavras. Então, quando você for orar basicamente é o quê? Falar, né? O sentido estrito da palavra orar é falar, é declarar, é professar. Então, é isso que o Senhor quer que você faça. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com seu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto o recompensará em público. Ele quer ter uma conversa, ele quer ter relacionamento, ele quer ter intimidade. Então, o que Jesus deixa pra gente aqui, com a oração do Pai Nosso, é uma forma, sabe? É um exemplo. Ele está mostrando pra gente, olha, cara, esse aqui é um exemplo de como você fazer uma oração correta. Então tem algumas camadas de prioridades, né, que a gente vai conhecer aqui através da oração do Pai Nosso. Então olha como que Jesus começa a oração do Pai Nosso, ó. Pai Nosso que estás no céu. Então aqui é interessante porque ele começa se referindo a Deus como Pai. E é engraçado porque antes de Jesus vir, a gente não consegue ver outra pessoa, pelo menos não que eu me lembre, tá? Talvez você aí do outro lado seja um teólogo melhor do que eu. Eu não sou teólogo, tá, irmãos? Eu só sou um bom leitor da Bíblia. Deus me deu uma capacidade para interpretá-la, mas eu nunca fiz seminário, nunca fiz teologia, nada desse sentido. Então, assim, talvez você tenha um estudo melhor do que o meu, tenha uma mente melhor do que a minha, tenha mais tempo de conversão do que eu, mais tempo com a palavra do que eu, e você possa me dizer melhor, mas eu não consigo me lembrar agora, assim, de cabeça, na minha memória aqui, no Antigo Testamento, alguém que chamasse Deus de Pai, né? Todo mundo se referia a Ele como Senhor, como Deus, né? O Senhor dos Exércitos e tantos outros nomes ou títulos que o próprio Senhor se apresenta como sendo assim.
mas como pai a gente só vê através de Jesus. E Jesus está querendo passar esse sentido de filiação para nós, porque ele sabia que através do seu sacrifício nós também seríamos adotados como filho. Então ele já nos ensina a fazer a oração da forma correta, chamando Deus de Pai, porque é o que Deus sempre quis que nós fôssemos, né? É por isso que em um dos evangelhos, eu não lembro qual vai falar sobre isso, eu não sei se é João, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas um dos evangelhos vai dizer que Adão foi o primeiro filho de Deus, né? Entre aspas, né? Tanto que porque a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas o primeiro Filho de Deus no sentido humano da coisa. O primeiro ser humano a ser chamado Filho de Deus foi Adão. Eu não lembro exatamente qual é o evangelho que vai falar sobre isso, mas eu já li isso lá nos evangelhos, beleza? Mas o que Jesus começa dizendo aqui pra gente é Pai Nosso, cara. Então o que ele está dizendo não é Pai meu, não é assim que Jesus ora, Pai meu que estás nos céus, né? Meu Pai que estás nos céus. Ele ora Pai Nosso, ele está querendo incluir-nos, ele está querendo colocar-nos dentro desse lugar de filiação. Então ele já está nos instruindo a fazer algo diferente, né? Cara, olhe para Deus não só como um Deus, não só como um amigo, olhe para ele como um pai, né? Não só como um criador, mas para um pai mesmo que quer se relacionar e cuidar de você como um filho. E ele eleva o Senhor para um outro patamar, para uma outra prateleira, que estás nos céus. Então, eu acho interessante, tem um salmo, eu vou deixar referência para vocês em algum canto da tela, que eu também não vou lembrar de cabeça, né, que eu não sou uma máquina, mas tem um salmo que o salmista vai dizer assim, Senhor, tu podes fazer tudo quanto queres. Não, Senhor, tu estás no céu e pode fazer tudo quanto queres. Eu acho muito interessante, é um versículo tão pequenininho, mas que toca tão profundo dentro de mim, porque o salmista basicamente está dizendo assim, Senhor, não existe nada impossível para ti, só que o Senhor só faz aquilo que o Senhor quer e o Senhor está nos céus, ou seja, o Senhor está em outra prateleira, o Senhor enxerga de outra perspectiva, o Senhor vê o que eu não vejo, a sua mão alcança onde a minha não alcança, sabe? A sua cosmovisão é diferente da minha, o Senhor está fora do jogo. O Senhor está vendo além da curva, o Senhor está vendo além da ponte, o Senhor está vendo além da montanha. Eu só consigo ver um palmo à frente do meu nariz e mal consigo ver. O Senhor não, o Senhor consegue ver além. Então o que Jesus está dizendo cara, coloque Deus no lugar correto. Por mais que ele seja seu pai, por mais que ele seja seu amigo, por mais que ele seja fiel, por mais que ele seja tantos outros títulos os quais ele atribui a si mesmo para se apresentar a nós, cara, a gente tem que entender que ele está em outra prateleira, ele está nos céus. E aí Jesus dá continuidade dizendo, santificado seja o teu nome, ele exalta a santidade de Deus. Cara, eu não sei se você já parou para pensar, assim, com seriedade mesmo, fazendo uma reflexão, assim, um pouco mais profunda, sobre o quão Deus leva a sério a santidade, cara. A santidade não só dele, mas também a nossa, porque ele diz, se eu não me engano, através de Pedro, né, na primeira carta de Pedro, ele diz, sede santo como eu sou santo, né? Deus quer que nós sejamos santos como ele, ele quer que nós sejamos separados para ele. Mas ele leva muito a sério a sua própria santidade, a santidade do próprio Deus, e não à toa Jesus faz questão de tipificar isso daqui, deixar isso escrito pra gente, né? Exalte a santidade de Deus. Isso aqui é tão forte, que existe um texto nos evangelhos, tá, que vai ser contado em diferentes perspectivas, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado imperdoável. O próprio Jesus fala isso, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é imperdoável, é o único pecado que não tem perdão. Por quê? Porque ofende a santidade de Deus. O contexto desse texto em que Jesus está fazendo essa exortação é contra os mestres da lei, que estavam dizendo que Jesus expulsava demônios no espírito de Beelzebu. Ou seja, o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, cara, eu expulso demônios com a autoridade do Espírito Santo. Então, se vocês estão dizendo que o Espírito Santo é um espírito imundo, um espírito de Beelzebu, o que vocês estão fazendo é blasfemar contra o Espírito de Deus. E isso Deus não aceita, porque ele é santo, ele é separado. Você pode ofender qualquer coisa, você pode até matar o filho dele, mas você não pode ofender a sua santidade. Então, exalte a santidade do Senhor. Esse é o segundo ponto aqui do nosso Pai Nosso. Venha o teu reino, o que Jesus está dizendo atraia o reino de Deus para a terra. A gente vai saber que o reino de Deus, querido, é um posicionamento de vida. É como nós nos portamos nesse lugar. Então, se nós queremos atrair o reino de Deus para a terra, nós temos que entender o que é o reino de Deus e atraí-lo para cá, né? Com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as coisas que fazemos. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é paz, justiça e amor. Então nós temos que viver dentro desses três atributos. Quando estivermos vivendo nessa realidade, significa que o reino de Deus chegou. Não adianta só pedir, temos que praticar. É oração. Orar, mas também
agir, que nos tornemos aquilo que nós temos orado, tá? Então, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, sabe? A exemplo de Cristo no Getsemane, que tenhamos essa coragem de dizer, Senhor, eu quero muitas coisas, eu tenho muitos sonhos e realizações que eu queria que acontecesse. Eu tenho coisas aqui que eu quero compartilhar com o Senhor, que eu queria muito que funcionasse do meu jeito, né? Eu tenho sonhos de casa, de família, eu tenho sonhos de prosperidade, eu tenho, sei lá, projetos, viagens ministeriais, coisas que eu queria fazer, mas, sobretudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade, independente de qual seja ela. Então, colocar a vontade de Deus na frente da sua é um ponto crucial do Pai Nosso. Assim na terra, como já é feito no céu. Isso aqui está atribuído ao que a gente acabou de ler, seja feita a tua vontade. É um complemento, Jesus está dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feito no céu. Ou seja, tudo que acontece no céu, se a gente parar para pensar aqui, é muito lógico, é muito óbvio, né, irmãos? O céu é o lugar onde Deus habita, então é um lugar de plena perfeição. Por quê? A vontade de Deus habita lá. E a vontade de Deus, como a gente aprende em Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável, certo? Então, se a gente quer viver essa realidade na terra, nós temos que orar para quê? Para que a vontade de Deus seja feita. Se a gente quer viver uma terra como é no céu, a gente tem que orar para que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente ora, Senhor, eu quero que aconteça aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, como é no céu, o que a gente tem que orar, na verdade, seja feita a tua vontade sobre o meu bairro, sobre o meu estado, sobre o meu país, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu emprego, sobre o meu trabalho, sobre os meus planos, sobre os meus projetos. Porque a tua vontade é o que acontece no céu e por isso que o céu se torna perfeito. Qualquer lugar é perfeito onde Deus está. Existe uma frase que eu acho muito interessante, é que, cara, o inferno se tornaria o céu se Deus estivesse lá e o céu se tornaria o inferno se Deus não estivesse lá. Então não é sobre o lugar, é sobre onde Deus está. Beleza? Então se Deus estiver com você e nos lugares em que você habita, esse lugar vai ser o céu. Tá bom? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha que interessante, cara. Aqui a gente está falando de ordem de prioridade. Só que a gente já está praticamente no final do Pai Nosso aqui. A gente já falou de vários outros aspectos. E se a gente está entendendo que isso aqui são ordens de prioridade que Jesus está nos dando como um checklist ali para que você faça uma oração correta e coerente diante de Deus, cara, na ordem de prioridade de Jesus, pedir provisão está quase em último. Olha que doideira. E por que isso às vezes nos choca? Porque a gente vem de uma cultura materialista, cara. A gente vem de uma cultura de prosperidade que tem sido disseminada dentro das igrejas, infelizmente, que ensina a gente primeiro a buscar pela provisão e só depois o provedor. Que ensina primeiro a gente buscar as mãos de Cristo e só depois os pés. Só que o que Jesus está nos ensinando aqui é o completo oposto. Ele está dizendo o seguinte, primeiro você reconhece que ele é seu pai, filiação. Depois você reconhece que, ainda que ele seja pai, amigo, fiel, escudeiro, provedor, etc., tudo aquilo que você acha que ele é, tudo ele é, ele está nos céus, ele está em outra prateleira, ele tem outra cosmovisão, ele vê o que você não vê, ele sabe o que você não sabe. Santifique o nome dele, porque a santidade é importante para ele, tem que ser para nós, porque tudo aquilo que é importante para Deus tem que ser para a gente enquanto cristãos. Venha ao teu reino, peça para que o reino dele, paz, justiça e amor sejam a realidade dessa terra. Seja feita a tua vontade acima de todas as coisas, como a compreensão de que a vontade de Deus é a consequência necessária para que a terra se torne o céu, como nós falamos. E só então, peça por provisão. Como é que está a sua ordem de prioridade, querido? Como que você se sente ouvindo essa palavra e sabendo que para Jesus a ordem de prioridade para ele era completamente diferente do que geralmente é para nós? Nós geralmente começamos as nossas orações pedindo coisas para Deus. E é engraçado que Jesus faz um alerta para a gente poderosíssimo. No versículo 7 ele fala para que a gente não fique repetindo sem parar as mesmas coisas, porque o nosso Pai conhece do que precisamos. Em outra passagem, se eu não me engano, em Mateus 6 mesmo, né? Mateus 6:33, se eu não me engano, ele vai dizer para que a gente observe os pássaros e os lírios do campo. Eles não semeiam, não colhem, não se preocupam, e mesmo assim, o nosso Pai que está nos céus cuida de tudo o que eles precisam. É isso que Jesus está dizendo pra gente. Cara, vocês não precisam se preocupar com provisão. Vocês podem pedir por elas, mas isso aí, dentro da ordem de prioridade do reino, é o menos importante. Deus sabe que você precisa disso.
É por isso que ele vai dizer pra gente lá em Mateus 6,33, né? Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas, na verdade, né, vos serão acrescentadas. A ordem de prioridade de Jesus era bem diferente da nossa, né? E como irmão mais velho, primogênito do Pai, aquele que conquistou o direito de nós sermos chamados filhos adotivos de Deus, cara, a gente tem que imitá-lo. A gente tem que construir esse coração que Jesus tinha. Isso aqui nos constrange demais. Então ele vai dizer, dai-nos hoje o pão para este dia. E é engraçado que ele fala, o pão para este dia. Jesus tinha uma consciência de dependência. Ele não pede, dai-nos hoje o pão para todo ano, ou o pão para toda a nossa vida. Dai-nos hoje aquilo que a gente precisa para viver para sempre. Não, ele pede o pão de hoje, o pão diário, o maná que vem do céu. Ele entendeu aquilo que o povo no deserto não entendia, confiar na provisão diária de Deus. Jesus vivia em completa e extrema dependência de Deus. E é isso que ele quer que nós aprendamos com essa oração, sabe? Perdoa as nossas dívidas, Senhor, desde que... Tem um desde que aqui, tá, irmãos? Isso aqui é quase que uma pegadinha de Jesus, né? Perdoa as nossas dívidas. A gente às vezes fala isso com tanto... Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas. Mas a gente esquece que tem uma vírgula. Jesus continua dizendo, assim como nós perdoamos os nossos devedores. À medida que você medir, você também será medido. Sede misericordioso, como seu Pai também é misericordioso. Essas são palavras de Jesus, cara. E é por isso que ele está dizendo aqui, Senhor, perdoa as nossas dívidas, mas da mesma forma que nós também perdoamos as dívidas dos nossos irmãos. O que Jesus está querendo dizer é, cara, você tem perdoado as pessoas para pedir misericórdia de Deus? Você tem perdoado para pedir perdão? Porque para a gente querer cobrar uma coisa, a gente tem que ser exemplo daquilo primeiro. Então, irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte. E ele termina dizendo, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Na ordem de prioridade de Jesus, cair em tentação e ser livre do mal é a última coisa. Porque quando nós estamos com a ordem de prioridade correta, enxertados na videira, cheios da luz de Cristo, entendendo que Ele é o nosso Pai, entendendo que Ele está em outro lugar, querendo que o reino dele desça para a terra e querendo que a vontade dele seja feita, exaltando a sua santidade. Quando a gente segue essa ordem de prioridade que é a correta, irmãos, cair em tentação e ser livre do mal é a última das nossas questões. É a última das nossas questões. O que Jesus está dizendo pra gente aqui é, cara, na minha ordem de prioridade, isso aqui é fichinha, porque o meu coração sempre esteve no lugar certo. Enquanto o teu coração estiver no lugar certo, o inimigo não vai te vencer. Mas peça por isso também. Peça para que o Senhor te fortaleça. Peça para que você não caia nas tentações e peça para que Ele te livre do mal. E ele termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração para nós. É uma oração que nós podemos citar? Claro que podemos. Mas é uma oração que Jesus nos deixou muito bem instruídos, né? No versículo 7, como a gente leu aqui, que não é para que a gente fique fazendo vãs repetições de palavras que não são nossas. É um modelo. Ele nos ensina, faça desse jeito aqui. Comece exaltando o Senhor, comece adorando-o, comece colocando Ele no lugar dele, que é acima de todas as coisas. Comece exaltando a sua santidade. Comece reconhecendo que Ele é seu Pai acima de todas as coisas. Comece mostrando para Ele que você deseja que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita. O resto, irmãos, é só consequência. O resto é só detalhe. E o seu Pai conhece do que você precisa. Glaucio, mas eu enfrento uma tentação absurda. Se o teu coração estiver no lugar certo, essa tentação não vai ser nada. A palavra de Deus vai dizer, não lhe sobreveio tentação que você não possa suportar, querido. Seu Pai é fiel. Ele sempre vai te dar um escape para isso, desde que o seu coração esteja no lugar certo. Finalizo por aqui, irmãos. Eu queria trabalhar isso com vocês para que a gente pudesse entender, sabe, através desse vídeo, que não é sobre um padrão de oração, é sobre um modelo que Jesus nos deixou como um exemplo de como fazer uma oração correta. Uma oração genuína, sabe? Uma conversa com o Pai, cara. A oração do Pai Nosso é uma oração de adoração. Não é uma oração só de petições. Não é uma oração onde a gente só busca as mãos do Senhor, mas a gente também busca os pés. Então eu espero que esse vídeo seja edificante para você, que ele te
te faça talvez pensar por outra perspectiva, quem sabe mudar suas orações e fazê-las de uma forma mais coerente com a fé que você professa, que nós professamos. Amém? É isso, querido, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu te convido novamente a ficar por aqui, clicando aqui embaixo nesse botãozinho aqui, ó, chamado inscreva-se. Se inscreve aí para ajudar a gente nesse canal, ativa as notificações clicando no sininho, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas que você acha que precisam aprender a orar. Amém? E no mais é isso. Um beijo grande no seu coração, que o Senhor prospere os seus planos segundo a vontade dEle, que Ele seja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, que Ele abençoe tudo aquilo que você tocar, desde que seja o propósito dEle para a sua vida. Fique com Jesus e não se esqueça que Ele é o centro. Até mais. Tchau, tchau.